Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se existiria um propósito para a sua vida. Pense assim: se uma pessoa que já creu em Jesus tem todos os seus pecados perdoados e está pronta para entrar no céu, por que Deus deixa essa pessoa aqui na terra? Porque existe um propósito, ou mais de um propósito. O mais humilde, desconhecido servo de Deus tem um papel importante na obra de Deus nesse mundo. Deus o comprou com o sangue de Cristo. Você pertence a Deus agora. E quando nós compramos uma coisa, nós queremos dar uma utilidade a essa coisa, não é mesmo? Pense na menina escrava, da mulher de Naamã, a serva da mulher de Naamã, e o impacto que teve a sugestão que ela deu à sua patroa sobre quem Naamã deveria procurar para ser curado da lepra. A princípio, ela não deve ter entendido, no começo ela não entendia, porque Deus tinha permitido que o inimigo de Israel tivesse capturado ela, sua família, talvez, e para que ela servisse de escrava, agora de serva. Isso está em 2 Reis 5, de 2 a 3. Pense também no rapaz anônimo que um dia saiu de casa com 5 pães de cevada e 2 peixinhos na sacola e deu uma paradinha para escutar o que Jesus estava dizendo para aquela multidão. Isso está em João 6, 9. Todos esses Deus tinha um propósito para eles, claro que tinha. Eu gosto de uma historinha das árvores na floresta. Uma que tinha uma árvore que queria ser usada para construir o bercinho de um grande príncipe, a outra árvore desejava ser transformada num grande e luxuoso barco para levar um soberano passear pelos mares, a outra que não queria ser menos do que o trono dessa pessoa ilustre, desse grande rei. Elas ficaram frustradas quando, depois de cortadas essas árvores, elas foram transformadas, respectivamente, numa manjedoura, um comedouro para boi, para gado, num barquinho de pesca sem graça nenhuma e numa cruz para execução de um malfeitor. Eu nem preciso dizer que mais tarde elas entenderam o propósito de existirem, né? Uma transportou o Senhor Jesus em si mesma no barco, a outra no começo da vida do Senhor foi o berço do Senhor Jesus, e a outra acabou sendo um trono nefasto, um trono mau, que foi a cruz, mas onde realmente Deus resolveu o problema do pecado. Deus pode me deixar aqui porque existem coisas que Ele quer que eu aprenda que eu não poderia aprender no céu. Portanto, Ele tem um propósito para mim. Por exemplo, aprender o quê? A fidelidade de cuidar de mim num ambiente hostil, por exemplo. Ele também me deixa aqui para testemunhar dele aos outros, porque não foi a anjos que Deus designou para pregar o Evangelho, mas Ele deu isso a homens para fazer. Eu posso ficar aqui também para que a minha vida dê testemunho do poder transformador de Deus. Eu posso ficar aqui para servir de exemplo a outros. E isso inclui ficar aqui, às vezes, com alguma doença incurável. Como as pessoas ficariam cientes de que Deus consola o aflito, se não existisse nenhum aflito crente por perto sendo consolado, para elas observarem isso? Pense assim: você é a tela. As circunstâncias da sua vida são as tintas. E Deus é o pintor. O próprio Senhor Jesus explicou isso ao falar do propósito da deficiência do cego de nascença, em João 9, de 2 a 3. Os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Do mesmo modo como Deus tem um propósito para a vida do crente, Ele tem um propósito para a morte do crente. Deus pode me tirar do mundo por diferentes razões. A pior delas seria por não servir mais como testemunho e só estar aqui atrapalhando. Eu creio ter sido esse o caso de Ananias e Safira. É este o pecado para a morte, do qual a Bíblia fala. É para a morte do corpo, não a morte da alma. A pessoa é salva, mas o corpo morre, né? Morre porque não serve mais aqui. Seria também a destruição do corpo, que fala 1 Coríntios capítulo 5, no caso do homem imoral, caso ele não se arrependesse. E parece que em 2 Coríntios ele se arrepende. Eu posso ser tirado do mundo porque a minha partida servirá de testemunho a muitos, como aconteceu com Abel. Eu lembro-me do caso daquela jovem na escola americana, Columbine, uma escola americana, que foi invadida por 2 malucos lá e mataram muitos estudantes. O testemunho de fé que ela deu diante do seu assassino, e os seus colegas escutaram ela dando esse testemunho, falando o evangelho para os seus assassinos, queriam matá-la em seguida.
E aquele testemunho dela acabou levando muitos que estavam ali na sala a crerem em Jesus. Ou eu posso ser levado do mundo simplesmente porque combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, como Paulo escreveu em 2 Timóteo 4,7. O importante é nós termos sempre em mente que nós não devemos desperdiçar nem a vida nossa e nem a morte nossa. Minha primeira reação a qualquer situação deve ser assim: Deus tem um propósito nisto também. E isso inclui todos os problemas que nós passamos, porque cada um tem um propósito, cada problema tem um propósito bem definido nos planos de Deus. Lucas 12, 22, e disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida. Jeremias 29, 11, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais.